Bom, bem-vindo vocês ao primeiro programa Caminhos para o Desenvolvimento do Brasil. Hoje é um programa muito especial, estou aqui no BNDES para falar sobre a reforma da Previdência. Por que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência? Qual é a necessidade da reforma da Previdência para o crescimento econômico brasileiro? O Estado brasileiro, sem essa reforma, poderá cumprir suas obrigações sociais? Para isso eu recebo hoje Fábio Giambiadi, economista do BNDES, professor de economia, autor de diversos livros sobre finanças públicas e reforma da Previdência, um dos maiores especialistas no tema no Brasil. Fábio, muito obrigado pela presença. Prazer estar com você. Tudo bem? O Brasil hoje atravessa a pior crise econômica, segundo alguns economistas. É uma recessão que dura 2 anos, uma alta taxa de desemprego, uma alta taxa de juros ainda. Como a reforma da Previdência pode ajudar nessa retomada do crescimento e por que ela é tão necessária? O tema previdenciário, aliás, está na origem da atual crise fiscal. Vamos entender o seguinte: a Previdência surge no final do século XIX, associado às chamadas reformas bismarckianas do chanceler Bismarck, no que hoje é a Alemanha, com a ideia de permitir que as pessoas que chegassem numa idade mais avançada tivessem condições de se sustentar. Se você botar numa linha do tempo desde que o homem surgiu, evidentemente é algo super moderno, embora final do século XIX pareça pré-história para a gente, né? Mas desde a origem da humanidade é o finalzinho da rede, né? Porque é relativamente moderno nessa trajetória histórica, porque até então simplesmente as pessoas morriam mais cedo. Quando começaram os avanços da medicina, as pessoas passaram a viver mais e as sociedades perceberam que tinha que fazer alguma coisa com as gerações dos pais e avós para que eles não ficassem na miséria. Então estabeleceram-se uma série de regras associadas a contribuições nas etapas, digamos, na segunda etapa da vida, a primeira etapa da infância, adolescência, depois a etapa da vida adulta, para que depois as pessoas os sistemas tivessem condições de sustentar essas pessoas, tá? Com o passar dos anos, das décadas, o que acaba acontecendo em muitos países é que o fenômeno, obviamente, extremamente positivo da maior longevidade e da redução da taxa de fecundidade, que é outro indicador de modernidade, né? No passado, as famílias tinham 10, 12 filhos, evidentemente tudo ficava mais difícil assim, era praticamente impossível as mulheres trabalharem. Com a modernização das sociedades, as mulheres passaram a trabalhar mais, houve maior difusão do conhecimento de mecanismos anticoncepcionais e maior educação das pessoas, o número de filhos foi caindo até o padrão atual. Combinando essa realidade que as pessoas viviam mais com o fato de que, além disso, se tinha menos filhos, não é? O fluxo de ingresso no mercado de trabalho passou a se dar em proporções menores e os sistemas foram envelhecendo. Não só as sociedades demograficamente foram envelhecendo, como os sistemas previdenciários foram envelhecendo e passaram a ter déficits porque o fluxo de contribuições não se dava na mesma proporção e passou a ter um número cada vez maior de pessoas tendo que serem sustentadas. No caso do Brasil, foi mais grave pelo fato de que nós somos um dos poucos países, 12 ou 13 hoje, que adotam a figura da aposentadoria por tempo de contribuição como requisito único para a aposentadoria. De modo geral, na maior parte dos países do mundo, você tem uma exigência dupla. As pessoas têm que ter uma certa idade e, além disso, um número mínimo de anos de contribuição para poder se aposentar, tá? O Brasil é um dos poucos países que permite uma duplicidade, no sentido de que a pessoa pode se aposentar ou por idade, no caso brasileiro, 65 anos para os homens, 60 para as mulheres, ou por tempo de contribuição, no caso brasileiro, 35 anos de contribuição para os homens, 30 para as mulheres, tá? O que acontece, então, é que se a pessoa teve a possibilidade de começar a contribuir cedo, tá? Vamos pegar um caso extremo. Sim. Uma moça, em geral não por ele, sim, por ação dos pais, começa a pagar aquele carnê do INSS, né?
aos 15 anos. Porque que pareça, ela poderá se aposentar aos 45 anos. Acho que não é preciso ser especialista para perceber que alguma coisa está errada. Tá? Uma pessoa que se aposente aos 45 anos vai viver provavelmente em torno de 80 anos. Então, um sistema onde eu contribuo com uma parte do salário durante 30 anos e fico com a aposentadoria durante 35 anos, evidentemente não pode fechar. E o Brasil tem uma dificuldade um pouco idiosincrática de lidar com essa questão, talvez pelo fato de que essa prática está estabelecida e se incorporou ao cotidiano das pessoas, a forma de pensar. Se você apresentar essas características, essas regras para pessoas de outros países, as pessoas não vão acreditar, vão achar que você está esquecendo alguma informação importante. É interessante como muitas vezes a observação externa é importante para perceber coisas que a gente não percebe. Uma vez, participando de um seminário internacional, um colega de outro país, né, aqui no Brasil, fez uma observação muito interessante. Disse: Fábio, é como se vocês tivessem feito uma opção pelo passado. Enquanto os países estão olhando para os próximos 60 anos, fortalecendo a educação, a juventude, né, o aumento da produtividade, etc., vocês estão fazendo com que as pessoas se aposentem mais cedo. São escolhas, tá? Mas escolhas dramaticamente caras para o país. E o que foi acontecendo com o passar do tempo é que essa brincadeira começou a ficar mais cara. Tem um dado que eu sempre gosto de citar, que é o seguinte: a despesa do INSS, com benefícios, aposentadorias, pensões, auxílio-doença, etc., era 2,5% do PIB em 1988, um ano importante no Brasil, da chamada na época nova Constituição, e em 2017 vai ser de 8,5% do PIB, mas mais do que triplicou, 6% do PIB. Por que eu falo em percentual do PIB? Porque os valores são muito grandes, estamos falando de mais de 500 bilhões, e num país com inflação a gente perde um pouco a referência comparativa associada ao passado. E por isso que os economistas temos esse cacoete, não é, de falar em percentual do PIB, que dá uma ideia relativa de quanto as coisas aumentam ou perdem relevância. O que caracteriza essa crise fiscal dramática que está no âmago dessa crise de recessão que a gente teve recentemente? Um déficit público da ordem de 10% do PIB. Não é? E na raiz desse processo de aumento do déficit público está o que aconteceu com a Previdência. Eu faço um paralelo da nossa incapacidade histórica de olhar com certo realismo para essas questões previdenciárias com uma situação que eu vivenciei na Venezuela muitos anos atrás, quando eu trabalhei com o país. Eu fui funcionário do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sediado em Washington. E eu trabalhava com dois países, trabalhava com a Colômbia e trabalhava com a Venezuela. Venezuela antes do Chávez. Em qual ano? Antes do Chávez? Em 93, 94. Na verdade, já tinha sido depois daquela tentativa de golpe do Chávez, que ele deu como militar, quando ele estava preso, antes da eleição. E a Venezuela, historicamente, é um país que viveu do petróleo. Na enorme maioria dos países do mundo, tirando países completamente desorganizados, etc., o sujeito sabe que há 3 eventos importantes do seu processo de vida: nascimento, morte e no meio pagar impostos, tá? Isso faz parte da vida. A gente pode não gostar, mas no caso aqui no Brasil, sabes que quando chega março tem que acertar as contas com o leão, claro, para aqueles que estão acima da faixa de isenção. Quando você vai no supermercado, até a pessoa que seja eventualmente analfabeta sabe que tem lá embutido um componente de imposto, de ICMS e IPI, tá? Na Venezuela as pessoas simplesmente reagiam ao aumento do imposto, tá? E quando eu trabalhei com um país, o preço do barril do petróleo estava $9 o barril. Então o país estava passando por uma crise um pouco parecida à Venezuela com a atual, porque não dá mais para pagar as contas como no passado. O BID estava apoiando uma cooperação técnica para adotar impostos que no resto do mundo estavam estabelecidos há 30 ou 40 anos. Tá?
E aquilo enfrentava uma oposição terrível, porque aquilo era visto como uma imposição dos organismos multilaterais, etc., para adotar no país ajustes neoliberais, enfim, esse linguajar, foi na verdade assim simplesmente as contas não No fechavam. real também foi assim, né? Outras reformas. Os venezuelanos não aceitavam pagar impostos, coisa que no resto do país era no resto do mundo era absolutamente corriqueiro e normal. A incapacidade que os venezuelanos têm para perceber que quando o preço do petróleo cai, tem que pagar as contas do governo de outra forma, é algo parecida à incapacidade e dificuldade que o brasileiro médio tem de, mesmo pessoas assim, com formação, até às vezes doutores, tá? Sim. Tem para entender que é preciso mudar as regras da Previdência. Tá? A pessoa, em geral, faz o seguinte raciocínio: comecei a trabalhar cedo, então contribuo durante 30, se for mulher, 35 anos, tenho direito. Realmente, cumprindo as exigências, tem direito, tem que ser respeitado. O que está em discussão é o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém vai mexer com direitos adquiridos. As pessoas têm essa visão pelo simples fato de que nunca foram efetivamente expostas a raciocínios alternativos. E isso, em parte, por uma certa covardia dos governos, não do governo A ou do governo B, do governo como instituição, ao longo do tempo, de expor as questões de uma forma franca para as pessoas, tá? E não de uma forma paternalista, populista, demagógica e que acaba gerando consequências de longo prazo danosas, tá? O que eu sempre digo para as pessoas que fazem esse tipo de raciocínio: contribui durante 35 anos, então agora tenho direito. Digo, tem direito pela regra atual? Sim. Mas imaginemos que a conta associada à Previdência seja algo um pouco parecido com uma caderneta de poupança. Então o sujeito contribui durante tanto tempo, acumula, aquilo vai se somando e no final da vida começa a sacar e aí naturalmente esse fluxo vai caindo. Então é completamente diferente você começar a acumular aos 15 anos do que começar a acumular aos 25 anos. Se você começar a acumular aos 15 anos, cumprir 35 anos, vai se aposentar aos 50, você vai começar a sacar. Se você começar aos 25 anos, contribuir 35 anos, vai contribuir até os 60 e vai começar a sacar. O que acontece? Quem começa a sacar aos 50, em algum momento o dinheiro vai acabar. Sim. Quem paga o resto? É o governo. Você, eu, cidadão da rua, mediante impostos. Tá? E aí, o que eu sempre digo é o seguinte: a Previdência, ela jamais pode ser encarada como uma questão apenas matemática. Tá? Ela envolve questões políticas, envolve questões sociais profundas, óbvias, tá? Mas ela é também um fenômeno matemático. Então, da mesma forma que o economista tem que aprender, lidando com o tema, que ele não pode falar sobre assunto como se não estivesse mexendo com milhões de pessoas, etc. O político, o policymaker, o ministro da Economia, o presidente da República, o cidadão da rua, a opinião pública, tem que entender o seguinte: não dá para violentar a matemática. Se eu acumulo uma quantia de dinheiro, depois começo a utilizar isso, o dinheiro acaba, aquilo vai sair do bolso de alguém. Então, o que acabou acontecendo no Brasil é que, apesar do aumento da contribuição, tanto da contribuição previdenciária como dos impostos em geral, o aumento da conta previdenciária foi de tal monta, tá, que o dinheiro não deu mais. Tá? A estabilização da economia se deu em 94. Tivemos a redução drástica da inflação, comprão real, estabilização. Nós tínhamos 300 mil mulheres aposentadas por tempo de contribuição. Hoje, 1.800.000. O total se multiplicou por 6. A população, nesse período, cresceu pouco, sim, na base de 1% ao ano, em Minas Gerais. Tá? Então, não dá mais para pagar esse tipo de benevolência como o Brasil fez historicamente.
chegou o momento de mudar. As condições não são as ideais, evidentemente teria sido melhor que o Brasil tivesse se preparado 30, 40 anos antes, teria sido melhor que isso se desse no contexto de uma presidência da República eleita com a ideia e o programa de fazer mudanças, etc., reformas, mas no mundo real muitas vezes a gente não lida com a situação ideal. Muita gente que diz, o governo não tem legitimidade. Bom, primeiro eu discordo disso, o processo sucessório se deu dentro dos cânones inteiramente regulares da legislação da Constituição, mas o principal é o seguinte, não podemos esperar 2 anos. Nós já perdemos uma quantidade enorme de tempo, temos que votar essa reforma já, este ano, porque essa conta está ficando pesada demais a cada ano. Nós temos que mudar as regras. O atual governo acabou de mandar a proposta. Por ser um governo impopular, ele conseguiu passar propostas impopulares para a população. Também tem a maioria nas casas. Parece a hora certa para a gente fazer essa mudança, né? Antes que seja tarde demais, como o senhor falou. Teve um artigo que o senhor postou, que você falou, situações extremas exigem propostas extremas. O senhor defendeu uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, uma convergência entre a aposentadoria de homens e mulheres, uma convergência na aposentadoria em trabalhadores rurais e urbanos. Só isso basta? Críticos da proposta também acharam exagerado o recebimento de uma aposentadoria integral depois de uma contribuição com 49 anos, e além da pessoa ter ainda o requisito da idade, de 65 anos ou mais. Como é que o senhor responde aos críticos e o senhor acha que essa proposta do governo é suficiente ou precisa de mais coisas? Ótimas colocações, tá? Primeiro comentário sobre a ideia de que a reforma é impopular, tá? O que acontece? Se você pergunta a 100 pessoas na rua, você quer se aposentar antes ou depois? 100 pessoas vão responder que querem se aposentar antes. Aí se você pergunta, você aceita pagar mais impostos para sustentar aposentadorias aos 50 anos? As pessoas dizem, comigo não. Né? Em geral, reformas previdenciárias são impopulares, mas quão impopulares serão ou não, vai depender muito da compreensão adequada por parte das pessoas em relação ao que está em jogo. As pessoas não gostam, não é, dos componentes de uma reforma, todo mundo preferiria se aposentar aos 50 anos do que aos 65, mas cada vez mais as pessoas percebem que, abre aspas, algo tem que ser feito. Sobre a reforma em si, uma reforma com uma proposta muito boa, ela é a mais abrangente. Nós, no debate sobre Previdência, já se estabeleceu há muito tempo a ideia de que vínhamos sendo objeto do que a gente chama de reformas fatiadas, que nem salame, né? Se apresentou um cardápio de propostas lá no início dos anos 90 e aprovou uma reforma do governo Fernando Henrique com algumas coisas, outra reforma no segundo governo Fernando Henrique com outras coisas, outra reforma no governo Lula com outra, etc. Mas, sem tirar a importância do que foi feito, uma reforma assim, do tipo band-aid, né? Cobre aqui um problema, outro. Não foram reformas assim abrangentes como um todo. Não resolve o problema só. Esta é uma reforma que realmente dá conta da maioria dos componentes importantes, tá? Ela aponta para um futuro que, se for aprovado, claramente tende a ser melhor do que sem aprovação da reforma. Ela se defronta com críticas, né, são naturais, algumas que poderão ser endereçadas no processo de negociação política, outras críticas que são realmente um pouco exageradas ou injustas, ou associadas a coisas que provavelmente vão mudar. Então, tipicamente, a questão dos 49 anos de trabalho, tá? Qual é o raciocínio? É que a aposentadoria vai ser calculada da seguinte forma: 51% da média do salário de contribuição, mais 1% por ano de trabalho, tá? Então, todo mundo fez as contas e chegou à conclusão, naturalmente, de que para ter aposentadoria integral, a pessoa teria que ter 49 anos de contribuição. E aí surgem todas
até memes e nenhum país é engraçados, assim, né? dizem. Que não vai assim, a pessoa vai morrer trabalhando, etc. Tá? Então vamos tranquilizar a quem estiver ouvindo. Ninguém vai trabalhar 49 anos, tá? Como é que a coisa vai funcionar? A pessoa vai chegar aos 65 anos e vai se aposentar, tá? A não ser que não tenha 25 anos de contribuição. Para quem tem menos de 45 anos, se for mulher, e tem menos de 50 se for homem, tá? Então, digamos o seguinte, a pessoa faz 65 anos, teve 24 anos de contribuição. Ok, então vai se aposentar aos 66 anos com 25 anos de contribuição. Assumindo que a pessoa tenha pelo menos 25 anos de contribuição, ela vai se aposentar por uma razão muito simples, tá? Assim, do ponto de vista econômico, seria quase que idiota a pessoa trabalhar mais um ano para ganhar 1% a mais. Todo mundo faz uma ideia de conta na cabeça, não é? A ideia é que o trabalho é um custo e a aposentadoria é um benefício. Então você compara custos e benefícios. Então hoje ainda vigora o chamado fator previdenciário. Então o fator previdenciário, muita gente reclama, etc., mas ele é relativamente generoso no aumento em relação à aposentadoria no ano anterior. Então se você apura o teu fator previdenciário, chega ao valor de quanto seria a tua aposentadoria, e está baixo, eu vou esperar mais um ano, na tabela do fator previdenciário, isso vai te beneficiar duplamente, porque no ano seguinte você vai ter um ano a mais de contribuição e um ano a mais de idade. Então, este aumento propicia um aumento da aposentadoria da ordem de 6 a 7% entre um ano e outro. Ora, se as pessoas estão preferindo se aposentar mais cedo, sem usar o benefício do fator, ganhando mais 6 ou 7%, evidentemente não vão trabalhar mais, ganhando 1% a mais, tá? Seria completamente sem sentido do ponto de vista econômico individual. A não ser que o sujeito adore o trabalho, aí tudo bem, tá? Mas, digo, no caso da maioria das pessoas, tá? A pessoa vai cumprir 65 anos, vai se aposentar, tá? Desde que tenha os 25 anos. Como é que vai funcionar? Pela regra proposta pelo governo, quem tiver 25 anos vai ter 51%, mais 25%, 76% dos salários de contribuição. Ah, mas é pouco. Bom, mas vamos entender o seguinte. Quem contribuiu mais anos, é natural que receba uma aposentadoria maior do que quem contribuiu menos anos, tá? E acho que este parâmetro vai mudar um pouco, tá? Eu creio que vai passar de 51% para 55%. É o que eu defendo e que eu acho que tende a acontecer. Então isso significa o seguinte, que o sistema será concebido para uma situação hipotética em que a pessoa comece a trabalhar aproximadamente aos 20 anos, trabalhe com carteira de trabalho assinada e venha se aposentar aos 65. Entre 20 e 65, quantos anos se passam? 45 anos de vida. Soma 45 com os 55, provavelmente da nova base, e aí a pessoa se aposentaria com 100% de salário de contribuição. Contribuiu menos tempo, vai se aposentar com menos. É natural, quem contribuiu mais tempo é justo que tenha direito a uma aposentadoria maior. A pessoa, digamos, contribuiu 35 anos, então perfeito. Se mudar a base vai ser 55 mais 35, 90% de salário de contribuição. Ah, mas não é 100%. Mas há muitos países, há poucos países na aposentadoria é de 100% da contribuição. Há muitos países onde ela é bastante menor. Então são coisas em que assim, a crítica é colocada, até às vezes com muito humor. Eu sou defensor da reforma, acho que eu tenho bom humor, de vez em quando recebo alguns memes, são divertidos, tá? Mas não ajudam ao debate, tá? Na verdade, levam a discussão para o terreno da chacota, quando a gente deveria discutir as questões com seriedade. O fato de algumas corporações serem, por exemplo, militares não estão nessa primeira reforma, com uma questão política, poder legislativo, né, parece que vai entrar depois. Pelo que parece, nós precisamos de um pacto social, as pessoas precisam entender que a gente precisa mudar essa trajetória de déficit
que uma hora não vai dar mais para pagar aposentadorias pelas regras que estão agora em vigor. Completou 2 anos agora uma medida do ministro do Supremo Federal, Luiz Fux, que lhe deu auxílio moradia no valor de aproximadamente R$ 4.300 para juízes que teve um efeito cascata no Poder Judiciário. Como o cidadão comum vai entender essa classe de privilégios? Você não acha que falta um bom exemplo de cima também, da pirâmide para todos, para tornar o sistema mais justo? Os políticos são abrangidos pelas normas gerais. O que efetivamente não está é o caso dos militares. Tá? Obrigado pela correção. Aí o que acontece? Aí temos que separar um pouco o jogo do trigo. O Guimarães Rosa dizia: mestre não é aquele que ensina, mas sim aquele que de repente aprende. Tá? Eu defendi durante muitos anos a ideia de que os militares tinham que ter o mesmo tratamento. Dialogando com os militares, eu fui sendo convencido de que, na verdade, faz sentido a diferenciação, existe em outros países do mundo. No seguinte sentido, claro que provavelmente não com a mesma agilidade mental que se tinha aos 20, 30 anos, provavelmente vou poder continuar trabalhando como economista até os 65, claro, eventualmente até os 70, não é? É algo diferente de uma profissão que está, em parte, associada a um esforço físico. Então, digamos, eu moro no Rio de Janeiro, de vez em quando a gente tem que chamar a Força Nacional para enfrentar bandido. Como cidadão, eu prefiro que quem troque tiro com bandido seja um cara de 30 anos e não um coroa de 65. Né? Entendi. Então, há especificidade na carreira que justifica uma diferenciação. O que eu tenho colocado nos meus diálogos com a categoria, quando vez por outra converso com essas pessoas, é dizer o seguinte: olha, eu entendo a diferenciação, o que não faz sentido é que as regras mudem para todo mundo e não mudem para os militares, tá? Então, a ideia de que tenha um projeto separado para os militares é defensável, tá? Uhum. Pode soar antipática, mas tem a sua razão de ser. A ideia de que nada mude para os militares não é adequada. Eu espero que o governo realmente mande o projeto. Mas isso não deve nos desviar do foco, tá? Então, para entender um pouco a questão, imaginemos o seguinte: imaginemos uma gestão de um prédio onde moram 200 pessoas, tá? E que um membro lá do conselho fez alguma manipulação de contas, etc. E aí ficou com uma parte lá do pagamento do condomínio correspondente a R$2.000, tá? Vou utilizar um exemplo. Só que é o seguinte: se nesse condomínio só metade dos condomínios paga a cota condominial, ele vai ter um déficit astronômico. Não vai ser pelo fato deste representante do conselho ficar ou não com aqueles 2.000 a mais, que a questão vai ter que ser resolvida. A questão vai ter que ser resolvida, evidentemente, tentando inibir esse tipo de atitude, mas basicamente fazendo com que os condôminos paguem a conta. Tá? Algo parecido ocorre com essa discussão dos privilégios. Tá? Eu, como cidadão, evidentemente, fico como qualquer um indignado quando a gente abre os jornais e vê esses escândalos, alguns favorecimentos, etc. Tá? Mas eu vou te citar um dado. Eu te falei antes, a despesa do INSS era 2,5% do PIB em 1988, 8,5% do PIB hoje. Tá? Sabe qual é a despesa com aposentadorias do Legislativo? 0,1%, menos de 0,1%. Tá? Então, aumentou um pouquinho nos últimos 20 anos, sim, aumentou. Tem que mudar as regras também para congressistas, tem que mudar. Mas não é isso que está criando o déficit de 10% do PIB, e sim o conjunto. Então, estamos falando de 30 milhões de pessoas aproximadamente que recebem benefícios. Né? Para finalizar, Rio de Janeiro, você teve uma série de artigos, você tem livros pensando o Rio como uma cidade diferente, uma cidade como o Rio pode se tornar uma referência em turismo, uma referência em serviços, uma referência de população. Passamos por um momento de boom econômico, né? Fomos capa da The Economist como cartão de visita do momento econômico brasileiro. Hoje também somos o cartão de visita do momento econômico brasileiro, infelizmente, da pior forma possível. O que acontece com o Rio de Janeiro? Parece que as coisas ou voltaram a estaca zero, temos um legado, sim, temos,
mas ele não parece suficiente. A sensação de insegurança é a mesma, as pessoas não acreditam nos seus políticos. Hoje o governo está vendendo a SEDAI para poder contrair mais empréstimos. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Podemos ter esperança? Bom, uma situação onde o último governador do estado está na cadeia, acho que fala mais ou menos por si só acerca da situação do estado, né? Agora, o caso do estado do Rio é um pouco pedagógico, assim, no sentido de mostrar o que muito tempo de incúria, descaso, pode acabar gerando. Eu tinha a percepção, depois de 25 anos de debate, de que a forma em que as pessoas viam a questão estava mudando. Eu acho que teve dois elementos que contribuíram muito para essa percepção das pessoas de que algo tinha que ser feito em matéria previdenciária. Primeiro, o caso grego, né? Embora a Grécia esteja distante, etc., esteve tão intensamente no noticiário e a crise lá foi tão grave que acabou afetando até mesmo os aposentados, com aposentados deixando de ser pagos, tendo as suas aposentadorias cortadas, que não estamos falando de algo que aconteceu 50 anos atrás, de filmes da Segunda Guerra Mundial, não é algo que as pessoas sabem que está acontecendo agora, ainda que num país distante, com semelhanças óbvias com o caso nacional, enfim, por todos os descasos, não é? E a falta de cuidado na fase de bonanças que o país teve e que, enfim, era repetida quase que cotidianamente naqueles 2, 3 anos da crise mais profunda da Grécia. Tá? E o segundo é o caso do Rio, em que as pessoas viram nas manchetes do jornal que, além de as pessoas estarem sem receber salário, até mesmo as aposentadorias estavam deixando de ser pagas, ao invés de ser pagas no mês, eram pagas no mês seguinte. Então, aqui teve todos esses desmandos administrativos exemplificados, né, associados à prisão do ex-governador, terríveis, e acho que as pessoas percebem que o dinheiro tem que ser melhor utilizado e que o país e os estados têm que se preparar adequadamente para 30 ou 40 anos depois, tá? Para concluir, eu fecho com... Recomende um livro também, por favor. Aí não é exatamente uma recomendação, seria meio cabotinho, porque eu vou citar o meu próprio livro, mas é que no caso se aplica, tá? Anos atrás, na altura de 2010, eu publiquei um livro com um velho colega desse tipo de discussões, que é o Paulo Tafner, que se chamou Demografia, a ameaça invisível, né? Com a ideia de que estava lá acontecendo um fenômeno que no ano a ano ninguém tinha prestava muita atenção, mas que ao longo do tempo seria muito importante, que eram essas mudanças demográficas, tá? E a gente chamou para escrever o prefácio o Joaquim Levy, antes de ele virar ministro, falando em 2010, tá? Sim. E era o ano da Copa. Ele fazia parte do... Não, ele estava no Bradesco, se não me engano, naquela ocasião. Tá. Mas enfim, ele como está reconhecido, gostava do assunto, amigo da gente, etc. Né? E ele escreveu um prefácio muito bom, e era o ano da Copa, né, 2010, e estava se falando muito dos 40 anos da conquista do tricampeonato no México, tá? E ele acabou o prefácio, uma frase muito boa, dizendo assim: o livro trata mais ou menos do Brasil 2050. Para quem acha que falta muito para 2050, cabe lembrar que o tempo que nos distancia é exatamente o mesmo tempo que separa 1970, ano do tricampeonato da Copa, de 2010, né? O tempo passa logo e os governos e os países precisam se preparar para isso, tá bom? Fábio, muito obrigado. Muito obrigado, tá?